Amados irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Nesta feita, nós queremos trazer a lição de número 9, baseada no capítulo de número 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o tema que nós vamos comentar hoje é sementeira e colheita. Lembrando aos irmãos que a semana passada, na lição de número 8, a gente já discorria sobre este assunto, pois esses dois capítulos, o capítulo de número 8 e o capítulo de número 9, eles estão ligados, eles vão falar do mesmo assunto. É os dois capítulos que vai falar sobre oferta e contribuição. Então o cenário é o mesmo, né? A tese que Paulo está defendendo ainda é a mesma. E nesta lição de hoje nós vamos estudar sobre a sementeira e a colheita. A gente vai aprender, né, que nós como cristãos nós precisamos contribuir com tudo e entre todos. Nós precisamos também aprender que nós devemos sempre partilhar e com alegria no coração e adorar Jesus pelo dom da salvação que nos alcançou. Então nós somos devedores deste feito tão maravilhoso que o nosso Senhor ele fez por nós. Então nós, nessa oportunidade, nós vamos trazer também o nosso textual que se encontra no versículo de número 6 do capítulo 9, que fala: "E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará." Então, o nosso textual ele é muito conhecido, é uma leitura que a maioria das igrejas, no momento, né, da oferta, sempre faz ou recorre a esse texto, a esta referência de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, e às vezes a gente lê o 7, porque fala acerca, né, da contribuição com alegria, acerca daquele que se dispõe a plantar em abundância, porque vai ter a certeza que a colheita também vai ser grande e abundante. A nossa verdade prática, ela diz: os que partilham sem avareza glorifica a Deus e são abençoados abundantemente. Perceba que a nossa verdade prática, ela nos informa que nós, como cristãos, nós precisamos partilhar com alegria para a glória de Deus, para sermos abençoados abundantemente. É bênção sem medida, sem tamanho ilimitado, quando nós nos dispomos sempre a partilhar com alegria e, claro, excluindo, né, do nosso meio toda essa questão da avareza. Então, nós precisamos entender que a avareza, nós vamos ver no final dessa lição, que a avareza, ela é um inimigo, né, que está presente na vida de alguns ofertantes. Então, a avareza, ela é um sério perigo que nós devemos e somos convidados, mediante essa lição, a refletirmos como devemos, na hora da contribuição ali, sermos pessoas alegres, pessoas que, na verdade, têm os corações cheios da graça de Deus. Porque se nós olharmos com o olhar humano no momento da oferta, nós corremos o risco de estarmos fazendo com a motivação errada, de estarmos com o coração cheio de avareza. Então, a nossa lição de hoje, ela vai ter, como sempre a gente tem, 3 pontos. E o primeiro ponto nós vamos falar sobre a assistência aos irmãos necessitados. Esse é o primeiro ponto que vai do versículo 1 até o versículo 5. E o primeiro tópico desse primeiro ponto vai falar sobre exemplo que estimula os outros. Perceba que aqui é com base no versículo 1 e o versículo 2 é onde Paulo ele vai introduzir o capítulo de número 9, dizendo aos irmãos da região da Alcaia, da igreja de Corinto, que concernentes à oferta, ele vai iniciar o capítulo falando que concernentes à oferta era desnecessário ele falar. Por quê? Porque Paulo já tinha falado acerca desta doutrina, a doutrina da oferta, a doutrina da contribuição. Então ele já tinha falado, mas a gente vai ver que a tese que ele vai sustentar é dizer para aquela igreja que ela era um exemplo, porque Paulo, aqui ele vai instruir os irmãos da igreja de Corinto, dizendo: olha, quando eu
estive em Bereia, estive em Tessalônica, estive ali na região da Macedônia, eu testemunhei acerca de vós. Eu disse para eles que vocês, quando se tratava de oferta, vocês estavam encabeçando esse projeto. Vocês estavam sendo pessoas que eram instrumentos de Deus para levantar uma grande quantidade de contribuição para que nós levássemos a igreja da Judéia. Então eles acreditaram e isso serviu de exemplo para eles. Eles mesmos se levantaram e começaram a ofertar voluntariamente. Então vocês são um exemplo que vai estimular as igrejas lá da Macedônia. Era isso que Paulo estava dizendo à igreja de Corinto, que eles não eram só uns simples ofertantes, não, eles eram um testemunho, eles eram um exemplo vivo. A igreja de Corinto, da região da Alcaia, estava agora testemunhando para a igreja lá da Macedônia, que é onde se encontrava a igreja de Filipe, a igreja ali, que também de Bereia, de Tessalônica. Então, eram igrejas bem estruturadas, que passavam ou estavam em um cenário mais pobre do que a região da Alcaia. Mas, mesmo assim, eles tomaram a igreja de Corinto como exemplo, porque a igreja de Corinto já fazia um ano que tinha dado início ao primeiro passo nesse projeto. Então, esse projeto estava em andamento, ainda que deu uma parada, porque eles foram enganados pelos falsos mestres, eles foram enganados pelos judeus prosélitos, legalistas, e ali deu uma pausa. Mas nós aprendemos na lição de número 7 que eles voltaram aos trilhos, voltaram a perceber que Paulo era um apóstolo verdadeiro, e então eles começaram a dar continuidade nesse projeto. Então, nesse primeiro tópico, falando sobre o exemplo que estimula os outros, a igreja de Corinto, ela, mesmo sem saber, estava estimulando e sendo exemplo para a igreja da Macedônia. O segundo vai falar sobre preparação necessária. Perceba que é com base no versículo número 3, onde o apóstolo Paulo ele vai aqui dizer para a igreja de Corinto que precisava dessa preparação, que Paulo vai levantar ali 3 homens, 3 varões, e vai mandar como emissários, como precursores, para ir adiante deles, para preparar, para ajudar, para empacotar todas as ofertas, todas as contribuições, para que quando Paulo chegasse lá 3 meses depois daqueles irmãos, chegasse na cidade de Corinto, já estivesse tudo recolhido, tudo bem guardado, para que eles dessem continuidade e levassem essas ofertas até a Judéia. Então a gente observa que nesse tópico, essa preparação, ela se fazia necessária, porque se Paulo viesse lá da Macedônia, trouxesse consigo alguns irmãos da igreja de Bereia, da igreja de Tessalônica, e esses irmãos chegassem em Corinto e vissem que ele não tinha oferta suficiente, o testemunho de Paulo ia ser invalidado. Eles iam ver com os próprios olhos que aquilo que Paulo testemunhou acerca da igreja de Corinto não tinha vivido na prática. Não era o que eles esperavam, o que tinha servido de exemplo para eles. Então, a gente vai ver que Paulo ele vai mandar esses obreiros na frente, porque se fazia necessária essa preparação, tanto dos contribuintes como da própria contribuição. E agora o terceiro do primeiro ponto vai falar sobre generosidade sem avareza. Perceba que a avareza ela é o inimigo número 1 da generosidade. Aonde há alguém que contribui de uma forma generosa e se a avareza estiver por perto, a gente percebe que ali vai deturbar o propósito principal da generosidade. Então, nessa lição, diante desse tópico, nós somos exortados a passarmos essa ideia para frente na nossa classe, para os nossos alunos, que se tem uma coisa que não pode andar junto, é generosidade e avareza. Porque a generosidade ela tem que ser com alegria, ela tem que ser colocada e aplicada com alegria no coração, com uma paz e sabendo que está fazendo para a glória de Deus
e não com esse sentimento de avareza. Porque Deus, quando ele vê um contribuinte, ele vê a motivação do contribuinte e não vê aí a quantidade. Então, mais na frente a gente vai tratar disso, da questão da oferta e da proporcionalidade. Mas nesse tópico, a generosidade, ela é aplicada com alegria no coração. Todo homem, toda mulher que é ensinado a contribuir tem que ser com o coração generoso, assim como Paulo estava esperando da igreja de Corinto, que quando os irmãos chegassem lá, era para encontrar uma oferta generosa, uma oferta grande, abençoada, generosa, e não com avareza, não com sentimento de avareza, porque a oferta que é gerada com esse sentimento de avareza é uma oferta mesquinha, que os homens, quando olham, condenam. Agora imagine Deus. Então, nesse tópico, a gente aprende essa lição, que generosidade não combina com avareza. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a semeadura. Nesse ponto, nós vamos ver que Paulo ele vai tratar de uma lei que ele já falou lá em Gálatas 6:7, que é a lei da semeadura. É uma lei que ela não pode ser quebrada, é um princípio que não volta atrás. Ele é muito radical. Aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que vai, volta. Aquilo que os homens ou a maioria conhece como lei do retorno. Então é isso que Paulo vai falar aqui, ou vai sustentar a sua tese do versículo 6 ao 11 sobre a semeadura. A gente sabe, a nossa lição, ela nos oferece essa ideia de que a igreja de Corinto, ela não era uma igreja e nem uma cidade que vivia dependendo, né, da agricultura, do plantio, mas Paulo aqui ele vai usar como uma figura de linguagem essa lei, esse princípio da semeadura para ensinar aquela igreja a semear. E a gente vai ver no primeiro tópico, colhe quando planta. Perceba que o argumento de Paulo é, se você planta, pouco você vai colher. Se você planta muito, a sua colheita vai ser abundante. Agora, se você planta e quem sabe pouco e quer colher muito, aí, na verdade, não vai funcionar. Então, a gente precisa entender que quando se tratar de semeadura, a semeadura ela é um princípio que não pode ser quebrado. Se você colhe, ou você só colhe quando você planta, ou quanto você planta, né, em quantidade. Se plantar muito, vai colher muito. Isso vale tanto para o sentido positivo, como para o sentido negativo. Se nós plantamos muito no reino de Deus, não vai faltar para nós, né, a semente e nem o pão, promessa de Deus. Está na Bíblia, a gente precisa crer nessa verdade. O segundo vai falar sobre alegria e proporcionalidade. Aqui é com base no versículo 6 e 7, aonde a gente precisa entender que esse princípio da proporcionalidade, ele vale tanto para o ofertante rico, como para o ofertante pobre. Todos eles têm que estar embutidos à questão da alegria, tem que contribuir com a alegria. Perceba que Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele vai presenciar alguém ofertando ali no templo e Jesus vai chamar a atenção e vai dizer, olha, quem deu a maior oferta foi aquela viúva. E os discípulos vão ficar meio que atônitos, mas como assim? Passaram aí tanta gente rica, deram uma oferta gigantesca, como é que ela deu a maior oferta? Aí Jesus vai explicar e vai dizer que todos eles deram do que estava sobrando, daquilo que não havia nem nenhuma necessidade, ou seja, não sacrificaram nada para entregar, mas aquela mulher, ela fez um sacrifício, ela deu tudo que ela tinha e Deus recebeu, e ela foi a única ofertante ali que foi justificada. A motivação, a proporcionalidade. Então a gente percebe que esse princípio, ele ainda é válido hoje, ele ainda rege no nosso meio. É tanto para o rico como para o pobre. Então nós precisamos entender esse princípio. O terceiro e último vai falar, mais semente para o que semeia. Aqui nós precisamos destacar, diante desse tópico, que quem faz essa promessa, ou quem garante, quem dá a garantia, é o próprio Deus. Versículo 10 e 11, onde Paulo ele vai fazer menção de uma palavra do Antigo Testamento,
onde ele vai garantir de que Deus ele vai conceder que as portas sejam abertas para aquele que semeia com alegria, para aquele que semeia com esperança no reino de Deus. Então a gente precisa ter esse entendimento que quando nós plantamos alguma semente, quando nós entregamos para o necessitado, nós não estamos jogando a semente fora, nós estamos plantando em um terreno fértil, uma terra boa, que o retorno vai ter, que a consequência vai ser abundante, né? Que é os frutos. Então a gente precisa destacar que é o próprio Deus que nos dá essa garantia de que quando nós plantamos, nós vamos ter uma colheita abundante. Então não vai faltar. A gente não pode ofertar com o sentimento de que vai nos faltar, com medo. Não, a gente tem que ofertar com a segurança de que nós estamos colocando diante da pessoa certa, que é diante daquele que não nos deixa, não nos abandona, que é o nosso Deus. E Ele não vai deixar faltar a semente na sementeira e nem tampouco o pão para nos alimentarmos. Então a gente precisa ter esse entendimento e fazer esse destaque. O último ponto da nossa lição vai falar sobre propósito e efeito da generosidade. A gente vai entender nesse ponto que a generosidade ela tem tanto a questão do propósito e do efeito. Qual é o propósito? É o tópico de número 1, que tudo para a glória de Deus. Toda generosidade, ela só tem um propósito, é sempre para a glória de Deus, é sempre exaltar, enaltecer o nome de Deus. Então, todas as pessoas que são levadas ou motivadas pelo Espírito a serem pessoas generosas, a ter o coração aberto em prol do reino de Deus, em prol dos seus semelhantes, dos menos favorecidos financeiramente, a gente precisa entender que aí é uma característica divina, a generosidade, porque Deus ele fez o maior ato de generosidade sobre a humanidade, que foi de dar o seu melhor para que a humanidade tivesse aí vamos dizer que um caminho, um escape para poder alcançar a vida eterna, que foi por meio do sacrifício de Jesus. Então, o primeiro propósito é esse, que tudo seja para a glória de Deus. O propósito da generosidade é glorificar a Deus. Agora, quando uma pessoa se mostra generoso e ali começa a se autopromover, dizer que fez, dizer que ajudou pessoa tal, ele está tirando a glória de Deus. Ele está tirando ali ou direcionando a glória para si. E é onde a gente vê que essa generosidade, ela não é a generosidade bíblica, a generosidade verdadeira, autêntica. Ela é uma generosidade humana e que, na verdade, não é recebida por Deus. O segundo tópico fala, fortalece a comunhão e o testemunho. Perceba que o efeito da generosidade no meio do povo de Deus é fortalecer a comunhão e o testemunho. Perceba que quando nós, ou uma igreja local, ela se mostra uma igreja que é generosa, ela sempre vai ser uma igreja forte na comunhão. Os crentes eles vão desfrutar da koinonia, que é essa comunhão entre os membros. E esse testemunho, que na verdade é um testemunho que é regido ou direcionado pelo Espírito Santo. Como a igreja de Bereia, a igreja de Tessalônica, a gente vê nas entrelinhas desse texto, tanto do capítulo 8 como do capítulo 9, Paulo testemunhando que essas igrejas, elas se uniram para ajudar essa campanha, né, em prol de recolher ali alguns bens, algumas contribuições para a igreja da Judéia. Então a gente vê que o testemunho dele é que eles eram bem unidos, eles tinham comunhão. E a gente observa diante desse tópico que o principal objetivo não era só simplesmente Paulo levar a igreja de Corinto a contribuir, não. O que Paulo mais queria era que todas as igrejas elas se sentissem uma só igreja, independente da região onde estivesse, que elas tivessem um só propósito, uma só visão, que era essa, de ser generosa aonde quer que estivesse. Então nós precisamos entender que todo cristão ele tem que ser
generoso, independente da denominação que ele se encontre. Aonde quer que ele estiver, ele tem que ser uma pessoa generosa, uma pessoa que tem um testemunho de que não está preso ao amor, ao dinheiro, ao amor, quem sabe, aos bens materiais, mas ser uma pessoa aí que confia em Deus e que tem o coração aberto em prol dos menos favorecidos ou em prol também do reino de Deus. O terceiro e último vai falar sobre retribuem com afeto e oração. Perceba que essa questão da generosidade, ela nos leva para esse sentido espiritual, que nós também devemos retribuir através de afeto e oração. Nós devemos ser generosos até no ato de agradecer, no ato de orar. Então, essa retribuição que a igreja ia receber, a igreja da Judéia, ela ia retribuir, ou já tinha retribuído, pois quando a igreja da Judéia, ela abre as suas portas para sair pelo mundo, ela estava fazendo missões. E essa contribuição agora é apenas uma resposta do sacrifício que ela fizera tempos atrás, de enviar esses irmãos saindo de cidade em cidade, de sinagoga em sinagoga, evangelizando. Então, isso é consequência de uma igreja que orava, de uma igreja que tinha comunhão, de uma igreja que tinha afeto. Então, a gente precisa também destacar isso nos nossos dias. Então, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e dizer aos irmãos que nós sempre precisamos ser pessoas generosas, ser pessoas que acredite que o nosso Deus ele está conosco, não nos desampara, e que esse sentimento de amor ele tem que estar nas nossas vidas, no nosso testemunho, no nosso afeto e também nas nossas orações. Então, que nós aprendamos aqui com o capítulo 9, com esta lição, a entender que nós precisamos ser uma igreja que contribua com os irmãos que necessitam, com as igrejas locais, com o reino de Deus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.